E o Botafogo está tentando dar chapéu no São Paulo em relação a Domingos Duarte. Contei para vocês em primeira mão nesse domingo que o zagueiro de 31 anos de idade, português que pertencia ao Getafe, está de saída do clube espanhol e negocia com o São Paulo. Pois bem, nas últimas horas o Botafogo entrou em contato com o staff do atleta, oferecendo um pouco mais do que o tricolor. Vale a lembrança de que por não ter mais vínculo com o Getafe, basta ao clube brasileiro ou do exterior se acertar em relação a salários, direitos de imagem e luvas para ter o bom defensor. Domingos Duarte foi titular absoluto do Getafe, que teve a terceira defesa menos vazada do Campeonato Espanhol na última temporada, 38 jogos e 38 gols. Somente Barcelona e Real Madrid sofreram menos gols. E esquecendo da melhor parte. No São Paulo, há tranquilidade em relação à concorrência com o Botafogo. Isso porque antes de pensar em contratar atletas, o Fogão vai precisar resolver um transfer ban de 287 milhões de reais. É que o clube já foi punido em 4 contratações que não foram pagas. E a soma desses 4 negócios que causaram transfer bans, ou seja, impedimento de inscrição de atletas, esses 287 milhões de reais precisam ser pagos antes que o Botafogo volte a registrar jogadores. As dívidas se dão pelos 120 milhões de reais que o clube deve pelo Almada, 85 milhões de reais pelo Santi Rodrigues, 48 milhões de reais pelo Juan Cruz e 34 milhões de reais pelo Arthur. Olha só, o Marcos Antônio voltou, então ele pode resolver um problema ali da meia do São Paulo. Mas outro cara que pode resolver o problema chama Brian Ocampo. O Brian Ocampo, ele é um jogador que ele está sendo sondado pelo time do São Paulo. Diz aqui uma matéria que fala assim, ó, que está no radar, tá? Tá aqui a matéria, ela fala que está no radar. Então o Brian Ocampo, ele voltou a ser monitorado pelo São Paulo. Isso aqui é um uruguaio que é ponta. E por que voltou? Realmente eu fiz até a cobertura disso já faz um tempo. Ele já tinha sido monitorado pelo São Paulo Futebol Clube. Ele é um jogador que ele tinha ali um temperamento um pouco complicado, mas ele é um jogador habilidoso. Já até jogou contra o São Paulo, eu lembro dele jogando, já vou falar mais sobre ele. Mas ele voltou a ser monitorado pelo São Paulo para a próxima janela. O uruguaio deve deixar o Cádiz ao término do contrato e agrada o departamento de futebol do São Paulo. Ainda não há conversa do São Paulo com ele, o São Paulo apenas monitora o jogador, isso que está na matéria. Agora vem cá. Deixa eu mostrar quem que é o Brian Ocampo. Para começar, o Brian Ocampo, ele tem um contrato com esse Cádiz agora. Acaba agora também no dia 30 de junho. Então ele fica sem contrato. É outro jogador livre do mercado para o São Paulo trazer, e a desculpa de não ter dinheiro não vai colar. O jogador tá livre no mercado. Como é que você coloca a desculpa de que, não, ele não tem o dinheiro, não dá pra contratar, assustei com valores. Caramba, um cara livre, você não pode assustar com valores, né? Nós estamos falando ainda do São Paulo Futebol Clube. Não é do 15 de Jaú, de Periperi, não é. É o São Paulo. Então o São Paulo assustar com valores do Brian Campos, que vai acabar o contrato com o Cádiz, isso tá tudo errado. Talvez Brian Campos não fosse nem o cara pro São Paulo olhar. Cara pro São Paulo olhar, era o Rafinha na seleção, era o Antony trazendo ele de volta. Esses eram os caras pro David Neres, pro São Paulo olhar. Já que o São Paulo, com o Rui Costa, além de qualidade, falta também vergonha na cara, porque gasta todo o dinheiro com Galopo, com Gabriel Neves, com Nicão, falta vergonha na cara. Além disso, o São Paulo, então, hoje, ele não pode assustar com esse tipo de valores. Apesar de Rui Costa, apesar desse ser horroroso existir no São Paulo, que não dá pra acreditar como é que não tá demitido, né? O São Paulo acaba agora perdendo pro Remo, eliminado da Copa do Brasil pro Juventude, perdendo para o time do Remo no Brasileirão e brigando pra não cair, depois de uma debandada inteira que saiu da diretoria, e o Rui Costa permanece no São Paulo. O Harry Macis tem sido irresponsável na manutenção do que já deu errado no time do São Paulo, e sempre dá errado. Então o Harry Macis é um irresponsável nesse caso de manter o Rui Costa no São Paulo. Tá brincando com fogo. O São Paulo pode cair para a Série B de maneira inédita e o Harry Macis continua sendo esse poço de infinita incompetência. Brian Campos, caso o São Paulo queira contratar um jogador, ele tem agora o contrato acabando com o Cádiz agora nesse meio do ano aqui agora, nesse mês aqui. Ele é um atacante que ele é ponta esquerda, ele jogava de ponta direita, ele é um uruguaio, tá? País do Diego Lugano. Ele é um uruguaio que jogava de ponta direita, mas ele é ponta esquerda. Ele é um jogador que ele tem assim a parte de velocidade e drible como característica principal. Ele já fez 26 anos, tá? E agora
Em junho, ele vai fazer 27. Então ele tem já um jogador que ele tá na idade legal pro São Paulo contratar. Não é nem muito novinho para custar caro e tá longe de fazer 30 para começar naquele declínio técnico barra físico que os caras começam. Ele jogou naquele Nacional do Uruguai e ele passou quase que toda a sua carreira lá. Ele nasce no Nacional do Uruguai, da equipe de base, em 2018, e ele fica lá no Nacional do Uruguai até 2022, quando ele passa pro time do Cádiz da Espanha em 2022 e vai embora. E aí lá no time da Espanha ele fica até agora, até 2026. Então ele é um cara que você vê, ele não tem problema, né? Ele passa anos e anos e anos no time do Nacional do Uruguai, depois ele vai pro Cádiz e fica lá. Ele tem 2 times na carreira dele, e a carreira dele começou em 2018. Quando ele sobe com 19 anos pro time principal. Então ele tá aí já no mercado de 2018 até 2026, certo? Um cara que está jogando em 2 times apenas, não é o Centurion, que não para em time nenhum. Não são esses caras, jogador de empresário que não para em time nenhum, muito pelo contrário. Ele é o tipo de jogador que foi para times Nacional do Uruguai, é um dos principais times do Uruguai, um dos. E o Cádiz não é nada na Espanha, mas é um time que existe, né? Não é nada. Nossa, não é o Real Madrid, não é o Barcelona, não é nem o Atlético de Madrid, mas ele é um time ali que tá ali, né? E ele jogando, ele vindo agora de graça pro time do São Paulo, eu apoio muito, até porque o Ferreirinha, ele tá deixando muito a desejar, né? Além das tomadas de decisões erradas, o Ferreirinha é o tipo de jogador que, se ele começa a ir bem, ele se machuca em seguida. Então não dá pra contar muito com o Ferreirinha mais. Eu não considero mais que dê pra contar com o jogador do Ferreirinha por muito tempo. Então, se o Brian Campo, que o São Paulo já tentou em outra oportunidade, já sondou, o São Paulo agora, de fato, conseguir contratar um jogador livre de 26 anos pra vir agora aqui, chegar, pôr a camisa e jogar, quero e muito. E você? Fala comigo aí, vai. Olha só, o Vasco, ele acaba de se classificar ali na Sul-Americana, ganhando de 3-1, e a torcida acabou o jogo, começa a vaiar e detonar. No outro jogo, os caras jogaram copinhos lá no Renato Gaúcho, o Renato Gaúcho, eu sou culpado, e os caras xingavam ele de beleza então, tipo, tá bom então, eu vou vazar daqui, alguma coisa nesse sentido. Então, já que a culpa sou eu, vou vazar daqui, era mais ou menos isso. O São Paulo, ele vê o Arboleda despertando o interesse do Renato Gaúcho, não é de hoje, desde a época do Grêmio. E também, consequentemente, agora do time do Vasco, que quando o São Paulo quis Thiago Mendes, eles levaram pra lá o Thiago Mendes. O São Paulo quis o Brenner, eles levaram pra lá o Brenner. Agora o São Paulo tem o Arboleda, que eles podem querer levar a qualquer custo. E se eles acabarem levando a Arboleda, eles têm que mandar pro São Paulo dinheiro. Mas anteriormente, o Vasco teria dito que não queria envolver dinheiro na negociação, e sim jogadores. Já que o Inestrosa, por ter 23 anos, é um cara meio carta fora do baralho pro São Paulo, eu tava dando uma olhada no Spinelli. O Spinelli é aquele Cláudio Spinelli, é um argentino de 29 anos, que joga no time do Vasco, jogou muito bem contra o São Paulo. Ele fez, até o momento, 11 jogos pelo Vasco no Brasileirão. Só 11. Não fez 12. Pode ser que ele faça o 12º agora, até pode, mas ele deve ficar fora do jogo justamente para poder negociar. Ele fez aqui 6 jogos pela Sul-Americana, 5 jogos de 6 possíveis. Então ele tá jogando como reserva. No Brasileirão ele só entra. Na Sul-Americana ele tá jogando mesmo, e ele fez um gol e deu uma assistência. Já na Copa do Brasil, em 2 jogos possíveis, ele jogou os 2 jogos e ele fez 2 gols. Então ele tem feito gols. Ele tem aquele futebol um pouco estabanado, um pouco meio desesperado, mas vamos lembrar, o São Paulo com o Vasco tem o interesse do Arboleda ir pra lá. E o São Paulo, querendo ter uma contratação sem custo, olha para um cara de 29 anos, não mais o Nestoso de 23, e pode trazer o Spinelli pra cá a qualquer momento. Esse Spinelli aí, ele é um jogador que ele é sim do time do Vasco, e o contrato vai até 2028. Ele teve times como Independente ali, ele teve time como Defensor ali do Uruguai. Ele não é um cara que passou por grandes times, passou no Genoa, lá da Itália, sabe? Ele não é um cara assim, ele é meio italiano, meio argentino. Ele tem a nacionalidade, cidadania italiana. Então ele é um cara interessante, é um cara muito forte fisicamente. É um cara que, na parte de ter aquela mobilidade dentro da área para fazer gols, ele tem. E o que o São Paulo tá pecando hoje em dia é isso. Mobilidade. A qualidade que o Luciano tem como chute, ele não tem como mobilidade e nem tampouco é centroavante. A qualidade que o Caleri tem de cabeça, pela falta de mobilidade, ele não tem conseguido mais jogar direito. Tá ruim de ver o Caleri. E o André Silva, depois da contusão, o que tá pegando é falta de mobilidade também. Então o São Paulo carece hoje de um centroavante.
para não considerar Paulinho e Rian Francisco os grandes salvadores do tricolor paulista para agora, é óbvio que o São Paulo tem que ir pro mercado e buscar alguém. E nada melhor do que numa oportunidade onde você pode trocar Robert Arboleda pelo Spinelli, pelo Claudio Spinelli, lá do time do Vasco. Isso é apenas uma oportunidade, mas eu queria ouvir sua opinião. Você trocaria Spinelli no Arboleda? Fala comigo aí, vai! Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do São Paulo. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Tricolor. Deixe seu like que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.